Pessoal, hoje vamos conversar sobre os participantes desencarnados nas reuniões mediúnicas. Então vamos prosseguir? E começamos assim. Para que uma reunião possa realizar-se no plano físico, é preciso reconhecer o incansável e dedicado trabalho dos amigos espirituais. Todo planejamento é feito no plano espiritual, mas conta-se com a seriedade e a responsabilidade dos encarnados, a fim de que a tarefa se realize a contento. Lembram quando a gente sempre comenta que quando nós saímos de uma reunião, a próxima já está sendo preparada pela espiritualidade? Pois bem, então tudo acontece lá no plano espiritual. E cabe a nós colaborarmos para que o trabalho saia a contento. É sempre bom lembrar qual é a nossa colaboração. É o nosso cuidado de lembrarmos que somos médiums 24 horas por dia. Isso nós não podemos esquecer. Então nós estamos cuidando de ambiência, estamos cuidando daquilo que comemos, daquilo que bebemos, do que falamos, do que pensamos, como agimos no dia a dia. Tudo isso influencia. Prosseguindo, nas reuniões mediúnicas sérias, existe uma equipe espiritual responsável pela ordem, desenvolvimento das atividades e proteção aos encarnados. Lembram no estudo anterior, quando se falou, da equipe encarnada? Na equipe desencarnada também existe lá na espiritualidade os grupos que ajudam no andamento do bom trabalho. Na obra Os Mensageiros, André Luiz faz referências a essa equipe de trabalhadores. O centro, no caso, Centro de Mensageiros, prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Então aqui André Luiz está lembrando da fala de Tobias, quando eles vão visitar o centro de mensageiros. E Tobias alerta a André Luiz, vocês podem ver lá no livro, está na página 22, Tobias alerta que lá não é um simples centro de mensagens, mas é um local onde se preparam almas, para que possam prestar um bom serviço espiritual. Então Tobias lembra que médiuns e doutrinadores saem daquele centro às centenas anualmente, tarefeiros do conforto espiritual. Aí voltamos ao questionamento, Qual o papel do médium, de fato? Fica para nós refletirmos sobre a resposta que daremos a essa interrogação. Mais uma fonte de pesquisa para nós, que é o livro Trabalho Mediúnico, Desafio e Possibilidades, de Carlos Campetti e Vera Campetti. E a gente encontra aqui. Ao mesmo tempo em que os encarnados planejam a formação do grupo mediúnico, os espíritos se preparam para apoiar a iniciativa. Normalmente, eles são os mesmos mentores que idealizaram e inspiraram a realização da tarefa. Então, para sermos bons canais, a gente já sabe os cuidados que precisa ter, a fim de que sejamos amparados justamente por essa espiritualidade que já idealizou e inspirou a realização da tarefa. E só um adendo para o que nós estamos estudando. Tobias, conversando com André Luiz assim, saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer
nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, lá do centro de mensageiros, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam da renúncia e de altruísmo. Uma observação está aqui no livro Os Mensageiros, para que a gente fixe isso, o nosso compromisso enquanto médiuns. Feito o adendo, vamos voltar aqui para os participantes desencarnados. Os orientadores da vida maior identificam as entidades que deverão ser atendidas na reunião mediúnica, as quais devem ser vistas pelos encarnados como exemplo das diferentes categorias de espíritos existentes no plano espiritual. Pelo processo contínuo de intercâmbio, os médiuns e demais participantes do grupo mediúnico aprendem a reconhecer as reais necessidades dos espíritos que sofrem, o nível de conhecimento e as intenções dos comunicantes, que se manifestam pelos canais mediúnicos na reunião, consoante a orientação do apóstolo João. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Jesus, 1 João 4, 1. Então fica claro para nós aqui que numa reunião mediúnica, em que estejamos participando como médiuns, nós veremos vários tipos de espíritos, várias situações, para que a gente possa situar-se, como diz aqui no estudo, nas categorias de espíritos que estão frequentando aquela reunião. E observarmos que cada individualidade traz a sua demanda. É como nós. Cada um de nós tem uma visão diferenciada daquilo que experimenta, numa encarnação, numa situação. Cada um de nós traz a sua bagagem, o seu cabedal de conhecimento. Cada um de nós observa os acontecimentos por um prisma. Então não dá para que a gente, assim como nós vemos no mundo nosso de encarnados, não dá para que a gente conceba uma personalidade idêntica a outra. Não dá para que a gente tenha essas ideias de que todo mundo tem que pensar da mesma forma, que todo mundo tem que ficar de antolhos só caminhando numa única direção. É por isso que nós temos os diversos tipos de compreensão. Então, numa reunião mediúnica, nós vamos receber essa diversidade de identidades e de demandas, de casos, de situações dos nossos irmãos desencarnados. A vivência na prática mediúnica vai criando em nós uma expertise. E aí nós vamos entendendo, começando a interpretar os tipos de comunicação que chegam para nós. Nós vamos aí justamente nessa recomendação do apóstolo João, que não creiais em todos os espíritos, e nós já vimos isso. Então nós vamos observando a linguagem, observando a forma com que se conduzem conosco, mas é só a prática, a vivência mediúnica, que vai nos deixar assim. E mais adiante, ainda lá no livro Trabalho Mediúnico, Desafio e Possibilidades, nós encontramos, aliás, o funcionamento de cada grupo mediúnico, desde a fase de preparação e formação, requer autorização do plano maior. Nós não fazemos nada deliberadamente. É por isso que quando nós iniciamos uma reunião mediúnica, o que nós fazemos? Além da leitura de uma página do Evangelho, de uma página edificante, nós fazemos a prece. E nessa prece que nós elevamos nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai e a Jesus, nós estamos pedindo o quê? Permissão para que a gente possa dar por iniciado aquele nosso trabalho mediúnico. Então tudo vem lá do plano superior. Tudo acontece com a autorização do alto. Os mentores espirituais são espíritos de maior nível evolutivo que se incumbem de diversas tarefas na execução do plano de aperfeiçoamento de criaturas
famílias, grupos sociais, países, mundos e universos. Vejam só quanta responsabilidade. E falando um pouco mais agora sobre os mentores. Eles inspiram, estimulam, orientam ideias, ações e realizações no bem e em benefício da evolução do espírito. No plano espiritual, não há improvisação na execução dos trabalhos. Tudo obedece a um planejamento cuidadoso e a uma organização estrutural e de recursos humanos, apta a oferecer os resultados mais eficazes. Na tarefa mediúnica, igualmente, os mentores espirituais são de inegáveis competência e conhecimento. Eles estabelecem planejamento criterioso para as atividades, encadeando os casos e as providências necessárias de modo a obter os resultados almejados nos atendimentos. Cercam-se de uma grande equipe de trabalhadores especializados nos vários mistérios necessários ao desenvolvimento das atividades. Ainda nas atribuições dos mentores. Antes que se inicie a reunião, os trabalhadores do plano espiritual preparam um recinto. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Dito isso, vamos raciocinar sobre, fazemos as nossas reflexões, de que forma nós temos chegado à casa espírita para o trabalho e estudo. O que nós estamos levando quando chegamos para as sessões? Como está o nosso humor? Como está a nossa ambiência? Que vibrações carregamos? Somos médiuns 24 horas por dia e cuidamos da nossa ambiência? Estamos chegando para o trabalho mediúnico, levando os problemas que tivemos durante o expediente profissional, os problemas domésticos, os nossos sentimentos como estão em relação a nós mesmos e ao próximo. Observamos que a espiritualidade ela faz todo o trabalho antecipadamente, mas também está contando com a nossa colaboração para que se efetive um bom trabalho. Certo? Mentores e sua equipe. Mentores e equipe não são espíritos puros, mas espíritos bons. Características: 1. Predominância do espírito sobre a matéria. 2. Desejo do bem. 3. Qualidades e poderes para o exercício do bem em conformidade com seu grau de adiantamento e seu ramo de especialização. Os trabalhadores do plano físico estão submetidos à influência benévola desses guias, usualmente ligados ao grupo por afinidade espiritual e simpatia. Sempre executam sua missão com um sentimento espontâneo de ajuda, atividade que também concorre para o seu próprio desenvolvimento e evolução. Veja que interessante, todos nós evoluímos juntos. Ainda falando sobre os trabalhadores espirituais. Nas reuniões de atendimento a sofredores, em especial, há obreiros desencarnados que executam serviços de preservação e vigilância. Dividem a sala da reunião em faixas fluídicas, formando compartimentos, onde ficam restritos os sofredores, de forma a limitar-lhes a zona de influenciação sobre os encarnados. Essas faixas nada mais são do que divisões magnéticas que impedem o deslocamento dos sofredores, sobretudo
os mais desarmonizados. O próprio ar é magnetizado ou ionizado. A ionização é, por assim dizer, um processo de eletrificação do ambiente. A sua finalidade é possibilitar a combinação de recursos para efeitos elétricos e magnéticos. A ionização torna o ar acético, livre de impurezas mentais, propiciando condições à manifestação dos espíritos. Vejam que interessante como é esse preparo feito pela espiritualidade. Portanto, nós não estamos sozinhos. O que precisamos é nos prepararmos enquanto médiuns, cuidarmos da nossa ambiência, do nosso carinho e visando que esse trabalho seja feito de forma caridosa, pensando na mediunidade com Jesus. Observemos então as faixas de trabalho. Faixa número 1 é essa faixa lilás, é a faixa onde nós nos encontramos enquanto médiuns. É a nossa mesa de reunião e a sala de reunião mediúnica. Então, nessa faixa de isolamento e proteção dos componentes da mesa e das entidades admitidas à comunicação. Vocês observem aí o isolamento que nós temos. Então, não raro, quando um médium dá passividade, o irmão diz assim: eu estava ali esperando o meu momento para falar. Quer dizer, é quando ele muda de faixa, né? E passa para essa faixa lilás, a faixa número 1. A faixa número 2 é a faixa que está em verde no nosso desenho. Faixa de fiscalização e controle de entidades necessitadas fora da faixa número 1. Faixa número 3 é a faixa que está na cor verde, né? Verde claro, azulada. Ela é circundando o edifício para evitar a invasão de entidades desordeiras. E muitas das vezes a espiritualidade até deixa que essas entidades entrem e muitas das vezes nos vão dizer assim: eu estava ali fora o tempo todo querendo saber como é que era a dessa reunião, a desse centro, e agora me permitiram entrar. Mas o irmão entra e essas entidades desordeiras, elas podem até ter vontade de praticar a desordem lá dentro da faixa 1, da faixa lilás, mas não conseguem. Por quê? Nós temos irmãos guardiões e às vezes permitem que eles entrem para eles verificarem, porque muitos têm curiosidade, verificarem que se processa ali, verificarem que não é bem o que eles pensam. Então, dali, muitos acordam e querem fazer parte do estudo a partir daí. E para nós, enquanto médiuns, nós encarnados, também serve de ensinamento, como a gente já disse antes, para nós observarmos os matizes de cada irmão que vem e serve também para nós nos controlarmos. Lembram que a gente precisa se controlar, não bater em mesa, não falar palavras que não são adequadas durante a reunião? Então, a gente verifica aí também um exercício de controle nosso. O quadrado amarelo, está ali explicado, é o edifício do centro. Tá? Então, espero que tenha ficado bem entendido aí para todos nós. E os nossos irmãos trabalhadores espirituais atendem também aos espíritos rebelados, que dizem que vieram a contragosto ou se sentem tolhidos por controles alheios à sua vontade. E não é raro que isso aconteça na comunicação mediúnica. Muitos dizem: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Quem me trouxe até aqui? E a gente sabe que nenhum deles vem obrigado, né? Antes são conversados por esses nossos irmãos dessas equipes espirituais e vêm junto para poder tentar entender o que se processam com eles, né? Então, isso é muito corriqueiro que a gente escute esses irmãos dizendo. Ou então, não posso fazer nada do que eu queria fazer aqui, como eu comentei no quadro anterior. Ainda falando sobre esses nossos irmãos trabalhadores espirituais, são enormes as responsabilidades desses amigos invisíveis e as qualificações exigidas para as tarefas que desempenham, junto a nós, são rígidas.
Se o grupo empenha-se em servir desinteressadamente dentro do Evangelho do Cristo, escorado na doutrina espírita, terá como apoio e sustentação uma equipe correspondente de companheiros desencarnados do mais elevado padrão espiritual. E no popular a gente vai dizer, os afins se procuram. Então, nós, enquanto médiums, precisamos exercitar bastante essa vontade de estudar e de nos melhorarmos para fazermos um melhor trabalho e sermos melhores assistidos. E esse último quadro aí me reportou mais uma vez ao livro Os Mensageiros. Lá no número 43, antes da reunião. Quando o nosso irmão diz aqui, onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. Então, selecionemos bastante as vibrações que temos e as que queremos ter em nosso trabalho mediúnico. Bem, falamos sobre os trabalhadores, né? Comentemos agora sobre os espíritos trazidos à comunicação mediúnica. Espíritos trazidos à comunicação mediúnica representam uma vasta categoria de espíritos que têm acesso aos grupos mediúnicos. Existem os que vão às reuniões por vontade própria, e há aqueles que são conduzidos pelos benfeitores espirituais. São criaturas sequiosas de estudo e prática da mediunidade, amparo e proteção, cansados e oprimidos pelo peso dos equívocos cometidos. Perante os sofrimentos que nos revelam, devemos nos munir de compaixão, encaminhando-os ao Senhor para que eles encontrem alívio e descanso no amor do Mestre inesquecível. Todos são almas em turvação mental, que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição, e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Quando nós estudamos aqui que nós devemos nos munir de compaixão, devemos lembrar sempre que é aquele auxílio que nós vamos prestar, o auxílio fraterno e amoroso, mas vejam bem, não nos coloquemos no lugar desse espírito no sentido de sofrermos aquilo que eles vêm sofrendo. É um cuidado que o médium precisa ter, porque senão daqui a pouco o médium está chorando junto com a entidade que está precisando de ajuda e não vai conseguir prestar-lhe o auxílio devido. Entenderam bem? E quando a gente lê aqui também que são almas em turvação mental que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões, lembramos que muitos desses irmãos sofredores, ao desencarnarem, são tão apegados aos familiares que, em vez de seguirem no seu caminho de evolução, ficam dentro de casa, junto àqueles queridos, porque é mais confortável, para eles é mais seguro, eles têm um entendimento embotado. Então, qual é o lugar mais seguro para voltar e ficar? Ficam dentro de casa, e nisso atrapalham a evolução e suas vibrações também, mesmo que não queiram, vêm a afetar os seus queridos que ainda estão encarnados. É um caso assim bem corriqueiro. Ficam juntos de amigos em quem tem confiança, mas não seguem sua caminhada e, portanto, sofrem. Há também os desafetos às reuniões públicas da instituição que vêm da comunicação, que dizem que não gostam de nada que é dito ali, de nada que é feito ali, que detestam a casa espírita. Então, é o que nós conversamos nesse estudo. Vêm espíritos dos mais diversos matizes. Outro detalhe aqui interessante para a gente entender é que eles só se desligam desses irmãos encarnados que nós citamos
quando esses mesmos encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras. Se um irmão desencarna e nós temos sentimentos negativos daquele que desencarnou, como é que fica? Estamos criando aí uma prisão mental entre um e outro. Não é? Então, nós precisamos renovar também, nós encarnados, precisamos renovar as nossas ideias para que nós nos libertemos e libertemos esses irmãos desencarnados também. Brigas por conta de herança, falar mal do desencarnado, lembrar daqueles malfeitos que fizeram, porque, infelizmente, muitos de nós somos de apontar o dedo para o outro, não é? E muitas das vezes não olhamos para nós, não fazemos a autoanálise, então isso tudo cria esse tipo de atmosfera. Mas vejamos bem, nem sempre esses irmãos desencarnados que estão em nossa companhia são maus. Muitas das vezes são apenas irmãos ignorantes. Lembrando também que evangelizar-se é preciso, tanto para os nossos irmãos desencarnados, quanto para todos nós encarnados. Aí a gente se pergunta, mas como é que esses irmãos chegam até a mesa de trabalho? Então a gente vai vendo aqui, o trabalho de localização de irmãos desorientados, já predispostos em algum grau ao atendimento mediúnico, assim como a identificação dos que necessitam receber os recursos do magnetismo e dos fluidos materiais, é todo realizado em etapa prévia à reunião mediúnica. Muitas vezes, entre a retirada das regiões de sofrimento ou de descaminho, esses irmãos já recebem ajuda e recursos que os predispõem à renovação. De modo geral, é nesse estado de espírito que a maioria das entidades é admitida nas reuniões mediúnicas. Por isso que eu disse, muitos chegam e dizem que vieram contra a vontade, não vieram. Em algum momento nesse caminho, entre a localização nas zonas de sofrimento, eles foram tocados pelas palavras dos trabalhadores espirituais, foram tocados pelas nossas preces, pelas vibrações que emanamos para eles. Tudo isso ajuda, então já os predispõe para que recebam esse atendimento. Entendendo que o nosso concurso de médiuns nem sempre é tão necessário assim. A espiritualidade por si só pode resolver esses questionamentos. Mas nós médiuns necessitamos estar nesse trabalho também para a nossa evangelização. E como já vimos nos quadros anteriores, quando nós vamos à casa espírita, nós encarnados, nós levamos conosco aqueles irmãos citados, os familiares, os amigos ou aqueles nossos inimigos. E se nós mudamos a nossa faixa vibratória, fica fácil também para eles serem beneficiados. Emmanuel apresenta as principais características dos espíritos que sofrem. São sempre muitos. Contam-se, às vezes, por legiões. Acham-se encarnados entre os homens e caminham semeando revolta. Mostram-se desencarnados da esfera física e comunicam a peçonha do desespero. Facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia. Falam em dever e inclinam-se à violência. Referem-se ao direito e transformam-se em vampiros. Criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando, mais propriamente, são espíritos infelizes. Zombam de tudo que lhes escape ao domínio. Supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho. Escarnecem dos mais altos valores da humanidade e acreditam ludibriar o próprio Deus. De certo que esses irmãos, enredados a profundo desequilíbrio, estarão entre nós, adestrando-nos as forças mais íntimas, para que aprendamos a auxiliar. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas,
são também nossos observadores de cada dia. Embora com sacrifício, atende a tua parte de esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. Saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, ainda mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que, em todo serviço nobre, os ausentes não têm razão. E, meus irmãos, quem disse que é fácil? Quem disse que seria fácil? É tudo muito trabalhoso. E como Jesus sempre nos lembra, de bom ânimo, sigamos em frente, nos vencendo a cada instante. E aí tem mais um livro para nós estudarmos. Olha, livro Desobsessão, a Terapia dos Imortais, da autoria do nosso irmão Luiz Gonzaga Pinheiro. Em determinado trecho tem essa lembrança para nós. Deus está em toda parte. Essa verdade faz tremer os injustos e acalma os injustiçados. Deus sempre esteve no leme de nossas vidas. Estamos seguros e em boas mãos. E isso é tudo. E mais uma dica para incrementar o nosso estudo, assistam lá no YouTube, nos bastidores de uma reunião espírita. Não deixem de assistir. Vai nos ajudar a compreender ainda muito mais esse nosso estudo de hoje. Então, nós estamos dando uma pausa por aqui nos nossos estudos e até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia e, portanto, nós necessitamos imitá-lo. Grande abraço fraterno a todos.